Então, boa noite aí, pessoal. Na última aula, a gente começou a ver, né, os parâmetros de uma linha de transmissão e os modelos dela. Né? A gente tinha como modelar as linhas de transmissão, né, e classificava elas como curta, média e longa. Né? E a gente tinha a representação de um esquema elétrico, né, de cada modelo de linha. Para cada tipo de linha, a gente tem as grandezas elétricas que fazem parte de uma linha: resistência, indutância, condutância e capacitância. Né? Eram as quatro principais grandezas aí. Na horizontal, a gente tinha resistência e reatância indutiva, e na vertical, né, transversal, a gente tem a admitância, que seria a condutância mais a capacitância. Então, a gente falou bem nisso na última aula aí, mas eu não sei se ficou claro para todo mundo. Então, como é que é representado de uma forma simplificada aqui, ó, o modelo de uma linha de transmissão? A gente tem a tensão na fonte, VS, tem a tensão na carga, que a gente chama de VR, tem uma corrente saindo da fonte aqui, IS, e tem uma corrente chegando na carga, IR. E no meio do caminho, a gente tem as perdas, né? Que dependendo do tipo de linha, algumas perdas são desprezíveis e outras não. Então, a gente tinha aqui, ó, resistência e indutância na horizontal, né? São né, as grandezas longitudinais, são representadas, né, por quilômetro, por metro. Então, a gente tinha lá a resistência de um cabo, né, veio no fabricante, tantos ohms por metro. A indutância de uma rede elétrica, que a gente vai ver um pouco de indutância hoje, né, tantos henries por metro. E a admitância, que são os parâmetros aqui transversais, né? Seria a condutância e a capacitância. Né? A condutância, letra G, não está representada aqui nesse modelo, mas seria a condutância, que são as perdas por corrente de fuga e efeito corona, e a capacitância devido à capacitância da linha entre os cabos e a terra. Então, basicamente, um circuito elétrico é representado dessa forma de uma linha de transmissão. Né? E aí a gente viu, ó, ali, ó, né, que a gente pode representar esse modelo como um quadripolo. Né? Vou voltar ali mais para frente e vou explicar isso de novo. Né? A gente tem a entrada, a saída. Né? A entrada é a tensão e a corrente do gerador lá da fonte, que a gente chama de VS e IS, e tem a carga, onde vai receber, né, uma cidade, uma indústria, né, que a gente chama de VR e IR, a corrente e a tensão na carga. Só que no meio do caminho a gente tem esses componentes aqui que são as perdas. Né? Então a gente tem aqui impedância e admitância. Né? Impedância Z é a soma de resistência mais reatância indutiva, e admitância Y é a soma de condutância, representada pela letra G, e capacitância pela letra C. Em relação a essa representação aí, alguém não entendeu? Ainda tem alguma dúvida em relação a isso? Eu falei isso várias vezes, mas é um negócio difícil de entrar na cabeça. Alguém ficou com dúvida disso daí? Que são esses os principais parâmetros analisados para fazer cálculos em linhas de transmissão? Tranquilo, né? Então vamos lá. Então a gente tinha aqui a descrição, né, do que representava cada grandeza dessa: resistência, dissipação de potência ativa, né, perdas por efeito Joule; condutância, eram as correntes de fuga, né, nos isoladores e efeito corona; a indutância, devido aos campos magnéticos dos cabos, das linhas, né, e capacitância, né, aos campos elétricos, né, desses condutores, né, devido à diferença de potencial entre os condutores e a Terra. Né? Basicamente são essas grandezas. Lembrando o seguinte: resistência mais indutância, né, o parâmetro longitudinal, era aquela impedância, o Z. Não sei se todo mundo lembra isso. Tem gente que às vezes ainda tem dificuldade de lembrar o que é cada sigla dessa, cada letra, e qual é a equivalência entre elas. O Z é a soma vetorial do R mais, né, o XL, né, a resistência mais a indutância. E a admitância, que é o inverso da impedância, né, a admitância é a soma da condutância mais a capacitância.
Então, olha só, a gente tinha lá, aí eu voltei, peguei os slides lá do final e representei aqui só para a gente comparar entre elas. Na linha curta, que a gente classificava como curta, era uma linha com um comprimento menor ou igual a 100 quilômetros, né? Então, a gente tinha aqui, ó, VT, VTIT, ou VS e IS, que é essa saída, a entrada do gerador aqui saindo para a carga, e lá no final da linha a gente tinha a carga, o receptor, né? A gente tinha aqui, ó, transmissor e receptor. E no meio do caminho a gente tinha o Z, a impedância. Então, para a linha curta, a gente descarta a admitância, o Y, que é formada da condutância e capacitância. A gente representa só como o Z, só a impedância. Onde essa impedância Z maiúscula, né, a gente chama de impedância série, é igual a Zzinho vezes L. Zzinho era a impedância por quilômetro, por unidade de medida, né? Tantos ohms por quilômetro ou tantos ohms por metro multiplicado por L, que é o comprimento, né? Então, por exemplo, um cabo, o cara fala lá, um fornecedor de um cabo. Um cabo de alumínio de tantos AWG ou milímetro quadrado, né? Ou dependendo da espessura do cabo, né? E um comprimento, sei lá, a cada metro ou a cada 1000 metros tem tantos ohms. Então, se a linha tem, sei lá, 75.000 metros, 75 quilômetros, a gente vai multiplicar aquilo por 75.000 ou 75, né, quilômetros, dependendo do que está aqui a unidade de medida do fabricante, né? Tantos ohms por metro ou por quilômetro. Então, o Zzinho é a impedância por unidade de comprimento. E o Zzão já é a impedância composta para aquele tipo de linha, né? É como se fosse aqui resistividade e resistência, né? A resistividade era do material e a resistência ia depender da área e do comprimento do cabo. Já aqui não, você tem a resistência do cabo por metro e aí você multiplica pelo comprimento e acha a impedância total. Isso aí também está claro? Está tranquilo isso? Alguém não entendeu? Que a gente tem por unidade de medida e multiplica pela medida, né? Beleza, a Gleice reagiu aí. Aí a gente tem o segundo tipo de linha, que é a linha média, né? Com comprimento maior que 100 km e menor ou igual a 250 km. Então, para esse tipo de linha média, a gente já representa, além da impedância séria, a gente tem a admitância shunt, o paralelo, né? Impedância série, porque está aqui longitudinal, está em série com o circuito, e a admitância está em paralelo, shunt, né? A gente chama de shunt ou paralelo, né? E pode ser representada através de um modelo π, que nada mais é que a gente pegar a admitância e dividir por 2 e representar ela 2 vezes, no início e no final da linha. Então, por exemplo, o Z é a impedância, o Y é a admitância. Se a gente pegar o Y e dividir por 2 e representar um lado ela e outro lado outra metade, é como se a gente tivesse metade de admitância num trecho e metade no outro, né? Então, em alguns casos, a gente vai ver, em muitos casos, né, um dos mais representados é esse circuito π. É como se fosse a letra π aqui, ó, que a gente tem 2 parâmetros aqui na transversal e paralelo e um longitudinal, que seria o Z, né, como se fosse a letra π. Não sei se dá para todo mundo observar isso, né? Então, a gente tem a impedância total em série e a admitância dividido por 2 aqui no lado esquerdo, dividido por 2 no lado direito, né? Essa é uma representação da admitância, certo? Onde o Zzão, olha lá, a impedância total para aquele tipo de linha vai ser a impedância por comprimento, por unidade de medida, vezes o L, o comprimento total. E a admitância é a mesma coisa. A admitância por comprimento dividido por 2 vezes o comprimento total da linha, né? Ou seja, o índice minúsculo é por unidade de medida. Quando você multiplica pelo comprimento daquela linha específica que está sendo analisada, a gente vai ter a admitância série e a impedância série da linha, né? Então, a gente conseguia representar, ó, essas variáveis aqui, que estão lá no começo aqui, ó, como um quadripolo, né, uma matriz. Ou seja, essas impedâncias e admitância, a gente consegue representar isso como um quadripolo
para gerar uma matriz para fazer os cálculos, né? Que é o que a gente vai ver hoje em alguns exercícios aí. Então, olha só, a equação matricial representa o modelo de um quadripolo com duas portas, entrada e saída, né? Entrada, ao fornecimento de energia, e saída, né, onde está o receptor aqui. E quatro variáveis, né? VT e IT, VT e IT, e VR e R. Essas são as principais variáveis, né? E com as constantes do quadripolo, né? Dadas por A, B, C e D. Então, a gente representava para todos os tipos de linha, curta, média e longa, através desse quadripolo e de uma matriz, onde a gente vai ter, em todos os tipos de linha, essa matriz aqui. E o que vai mudar, como só muda aqui, ó, esse indicador de dentro aqui, né, as portas de entrada e saída são iguais, tensão no receptor, tensão no transmissor, corrente no receptor, corrente no transmissor. A gente vai ter uma matriz representada por essas variáveis, né? A, B, C e D. Onde, não sei se vocês lembram lá de matriz, a gente tinha assim, ó, VS é igual a VR vezes A e IR vezes B. E IS é igual a VR vezes C e IR vezes D. O conceito lá de matriz, não sei se vocês estudaram com a Odileia, na minha época era a Odileia. A Odileia foi minha professora. Ela que me dava a matriz. Né? Então, olha só, aí a gente, durante a aula, fez esse resuminho aqui, ó, a impedância característica da linha também, tem um outro indicador da linha que chama impedância característica, ela é calculada pela raiz da impedância série sobre a admitância da linha. Né? Então, a gente consegue calcular um outro indicador que chama impedância característica da linha, que é a raiz quadrada de Z, a impedância série sobre Y, né? A admitância shunt, né? Ou em paralelo da linha. Isso aqui alguns exercícios que eu passei para vocês, até naquela lista 2, ela dá às vezes para a gente. Aqui são três variáveis, né? A impedância característica em ohms, a impedância série em ohms e a admitância shunt em Siemens. Então, ele pode dar para a gente o Zzinho, o Yzinho e pedir o ZC, Z característico. No outro exercício, ele dava o ZC, dava a indutância, onde a gente usava para calcular o Z aqui, e pedia, né, a capacitância, que está dentro do Y, onde era desprezada a resistência e a condutância. Né? E aí a gente tem aqui outras variáveis, que é a constante de propagação. Ó. Isso aqui é no caso de linhas longas, eu não vou entrar em linhas longas, é uns cálculos bem mais complexos, acho que não tem necessidade de entrar nisso. Né? São variáveis aqui onde a gente tem uma constante gama que é igual a alfa mais j beta. Só que esse alfa e beta é composto de várias equações, onde dentro dessas equações nada mais é do que, né, produto, multiplicação, divisão de resistência com reatância, com condutância e com capacitância. Né? Então, aí a gente tinha lá, ó, Zzinho, impedância, é igual, né? Para forçar aqui isso aqui, ter que bater bem nessa tecla para ver se a gente consegue focar nisso. Impedância é igual a resistência mais a reatância indutiva, ômega L, né? E número imaginário, o Jzinho aqui, ohm por quilômetro. Tá em Zzinho aqui pequeno, então é ohm por quilômetro. E a admitância, que é o inverso da impedância, é igual a condutância, G, mais a susceptância capacitiva. Essa susceptância capacitiva é ômega C, né? É como se fosse o ômega L da reatância indutiva, né? Velocidade angular, ômega, vezes a indutância na reatância indutiva e vezes a capacitância na susceptância capacitiva. Por quê? Essa susceptância é o inverso da reatância capacitiva. Então, não sei se vocês vão lembrar lá, vocês tinham lá, por exemplo, calcule a reatância indutiva, né, de um circuito, lá em circuito CA ou polifásico. A reatância indutiva XL era ômega L, né, velocidade angular, 2πf vezes L. E a capacitância era
XC, reatância capacitiva, era igual a 1 sobre ômega C, né? Ou seja, o inverso da capacitância vezes a velocidade angular. A susceptância é o inverso da capacitância, então, da reatância. Então, ela volta para cima multiplicando. Não sei se ficou claro isso para vocês, ó. Vou representar aqui de novo. Olha só. A gente tinha lá que a capacitância era igual... Vou tentar subir isso aqui só para ganhar mais espaço. Depois eu tiro isso. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Só para explicar aqui o que é a susceptância capacitiva, né? Então, a resistência. A resistência a gente tem lá do cabo, tantos ohms por quilômetro. É só olhar no catálogo do fabricante do cabo. A indutância, o L, é outro parâmetro que a gente tem que saber. A indutância a gente calcula através de outra fórmula, 2 vezes, eu vou explicar isso na aula de hoje, talvez, se der tempo, 2 vezes 10 a menos 7, logaritmo neperiano da distância dividido pelo raio, né? A distância entre os condutores dividido pelo raio do condutor principal. Então, a gente consegue calcular a indutância de uma linha em função do formato dela, né? Qual é a espessura do cabo e qual a distância entre os cabos das fases, né? E quantos condutores tem por fase. A indutância é calculável, eu vou explicar isso depois. Aí a gente tem o G, que é a condutância, né? Que são as perdas estimadas por efeito corona e corrente de fuga devido às perdas nos isoladores, né? Tem o G aqui, e depois a gente tem o negócio que a gente chama de susceptância capacitiva, que é B. Esse B é o inverso, é 1 sobre XC, né? 1 sobre XC. XC é a reatância capacitiva. Vou tentar marcar aqui. 1 sobre XC. Só que, não sei se vocês vão lembrar, o XC era 1 sobre ômega C, né? Quando o professor pedia para você lá, calcule a reatância capacitiva de um capacitor no circuito. Vocês vão pegar lá a capacitância em farads, multiplicar pela velocidade angular, fazer o inverso disso e achava o XC. Ia dar menos J alguma coisa, né? Só que a susceptância capacitiva é o inverso desse XC. Então, se a gente pegar o XC aqui, ó, que é 1 sobre ômega C, e substituir no XC, a gente vai ter 1 sobre ômega C. Então, isso aqui, ó, que está embaixo dividindo, né? Agora, o próprio corretor arrumou aqui, ó. 1 sobre, é o inverso do inverso, né? 1 sobre ômega C. O que está dividido embaixo vai passar para cima multiplicando. Então, vai ficar 1 vezes o inverso disso aqui. 1 sobre ômega C é ômega C sobre 1. Então, vai ficar 1 vezes ômega C, que é igual a ômega C. Então, essa susceptância capacitiva, que é representada lá na admitância, na verdade, ela é simplificada a ômega C, a velocidade angular vezes a capacitância, né? Depois a gente vai fazer exercício disso e vocês vão entender melhor. Porque é um negócio diferente. Não sei se vocês já estudaram em alguma outra matéria aí, susceptância capacitiva, essa parte de admitância. Vocês já chegaram a ver isso? Ou não? Eu não lembro não, Rafael. Eu também não lembro de ter visto isso, não. Então, acho que provavelmente vocês não devem ter visto. Nem eu vi isso quando eu era aluno. Eu fui estudar agora para dar essa disciplina aí. Então, é um conceito muito específico de linha de transmissão, né? Admitância. A gente não tem muito isso em circuitos elétricos, eletrônicos, mas que a gente estuda de potência, tirando linha de transmissão. Essas perdas em distribuição ou em circuitos pequenos, né, são desprezíveis, de condutância e capacitância, né? E aqui na linha de transmissão, não. Como é um comprimento muito grande da linha de transmissão, essas pequenas perdas de capacitância, de condutância, né, por metro, por quilômetro, no comprimento total, acaba causando uma diferença na linha. Então, aqui, para linhas médias e longas, ela tem que ser considerada, né?
Então, deixa eu voltar, tentar dar um Ctrl Z aqui. Acho que não vai voltar mais, não. Depois eu arrumo esses slides. Então, olha só. Aí a gente tinha os modelos de linha longa, ó, que a gente gerava uma outra equação mais complexa, que entram aquelas variáveis que eu falei com vocês. O gama, o ZC, que é a impedância característica, né? O VX e o IX era a tensão, né, de transmissão, e o VR e o R, a tensão no receptor. E aí entrava nesses cálculos com cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, e aí tem o significado, ó, de alfa e beta, como é que calcula lá? Raiz da resistência vezes a condutância, menos a velocidade angular ao quadrado, vezes L, vezes C. Então, na verdade, isso aqui são cálculos que, para a gente fazer na manhã, a gente vai demorar, vai perder muito tempo, né? Vamos entender o conceito e aplicar nas linhas curtas e médias aqui, que não é nada além disso. A gente só tem que entender essas grandezas e representar. Então, olha lá, para a linha grande também, para a linha longa, a gente também consegue representar o quadripolo com tensão e corrente no transmissor igual, né, ao quadripolo aqui das variáveis da A, B, C e D, multiplicado por VR e IR. Era a mesma coisa que a gente tinha lá, ó, nas linhas médias e curtas, né? E aí tem uma equivalência dessas letras A, B, C e D, e a gente conseguiria deduzir essas equações aplicando os conceitos, né? Não sei se vocês vão lembrar, todo mundo vai lembrar aí, mas quem estava na última aula deve lembrar. Os conceitos de lei de Kirchhoff, de corrente no nó, e lei de Kirchhoff das tensões numa malha. Então, a gente analisava os nós, ó, aqui tem um nó, aqui tem um nó, a gente olhava a corrente que está entrando, a corrente que está saindo, ou a corrente que está entrando nesse nó e está saindo aqui nesses dois, gerava uma equação, né, de lei de Kirchhoff de nós, e depois fazia uma outra equação de lei de Kirchhoff das tensões. Pegava aqui, ó, VT é igual a VZ, VT, né, é igual a VZ mais VR, ou VT mais VZ mais VR é igual a zero, né? A somatória das tensões numa malha é igual a zero, segundo a lei de Kirchhoff. E aí a gente deduzia as equações que iam gerar essa matriz, né? E aí eu mostrei alguns exemplos para vocês aqui e tal. Vou passar isso aqui batido para explicar para a gente ir lá para o exercício, né? Aí no final eu terminei a aula, acho que é aqui, ó, um sumário onde a gente tinha os parâmetros A, D, B e C, né, que são os parâmetros lá daquele quadripolo, A, B, C e D, ó. Esses parâmetros aqui, ó, A, B, C e D, para cada tipo de linha, a gente vai ter um A diferente do B, diferente do C, diferente do D, o A de uma linha diferente do A da outra linha, né, para outro tipo de linha, para cada um dos três tipos, curta, média e longa. O B também é diferente. Só que a gente vai ter em comum aqui, em todos eles, o VS e o IS e o VR e IR. Então, vamos lá para frente para a gente começar a fazer exercícios para vocês entenderem um pouco melhor. Então, aqui é uma simplificação das equações, né? Para a linha curta, o A vale 1, o D vale 1. O B vale Z e o C vale 0. Para a linha média, para o circuito binominal, o A vale 1 mais Y vezes Z sobre 2, né? O B vale Z também, o D vale igual a A, e o C vale isso daqui, ó, Y vezes 1 mais Y ao quadrado vezes Z sobre 4, né? Aqui tem evidência, que é igual a também o Yzinho vezes o comprimento. E para a linha longa, era o cosseno hiperbólico de gama vezes Lzinho, e aqui a impedância característica vezes seno hiperbólico de gama, e o C, 1 sobre a impedância característica vezes o seno hiperbólico. Então, a gente consegue deduzir as equações a partir disso. Aí aqui tinha um outro resumo final, que é mostrando onde a gente vai entrar depois, que eu fizer os exercícios desse modelo de linha, nos cálculos de capacitância e indutância para cada tipo de linha. Eu vou falar para vocês, ó,
A gente tem uma linha de transmissão com uma tensão de tantos kV, com tantos quilômetros, com cabo do modelo tal, com 3 cabos, 2 cabos ou 1 cabo por fase, interligados em, sei lá, triângulo, ou na horizontal ou na vertical. Qual é a indutância dessa linha? Qual é a capacitância dessa linha? E a gente calcula, né? A indutância, a gente leva em consideração, ó, a permeabilidade magnética sobre 2π no vácuo, que isso aqui dá 2 vezes 10 a menos 7. Isso aqui vai virar uma constante, que é aquela primeira constante que está lá no início, vezes o logaritmo de D, que é a distância entre os condutores, sobre R, que é o raio do condutor. Ou a capacitância, que é a mesma coisa. Ó. Capacitância é igual a 2π, né, vezes a permissividade no vácuo, dividido pelo logaritmo de D sobre R. É bem parecido o cálculo de capacitância e indutância. Aqui a descrição, ó, L, indutância, em R por metro. C, a capacitância da linha por unidade de comprimento, farads por metro. D, a distância entre os condutores. R, o raio do condutor em metro. Mi, né, é a permeabilidade magnética do vácuo, 4 vezes 10 a menos 7 Henry por metro. E aqui eu esqueci o nome dessa letra aqui, quem lembra aí? Da permissividade no vácuo. Né? 8,85 Epsilon zero. Epsilon zero, né? Isso aí. 8,854 vezes 10 a menos 12, né? Farads por metro. Então, esses dois valores, da permeabilidade e da permissividade, a gente vai ver ele na equação já dividido aqui, ou multiplicado por 2π, que já vai gerar uma constante para a gente aqui, trabalhando, né, no vácuo. Permeabilidade magnética e permissividade no vácuo. Né? E aí, uma observação final, isso aqui era o que estava no slide da última aula. A impedância e a admitância de uma linha de comprimento inferior a 250 km poderão ser calculadas simplesmente como Z igual a J ômega L e Y sobre 2, né, admitância dividida para o modelo π, igual a J ômega C sobre 2, né, para um erro inferior a 2%. O que significa isso? Que para linhas com comprimento pequeno, a resistência, né, e a condutância influencia um pouco no circuito. A gente pode considerar mais a indutância e a capacitância. Elas são as principais grandezas. Não necessariamente a gente vai desprezar, mas o erro que elas vão ocasionar no circuito, no cálculo, equivale a um erro menor de 2%, um erro, uma tolerância aceitável. Né? Depois, para as linhas eletricamente curtas, a admitância shunt é composta apenas da susceptância. A condutância é, portanto, desconsiderada. A condutância de uma linha representa as perdas por corona e devido às correntes de fuga na superfície dos isoladores. Linhas de comprimento menor ou igual a 100 km são consideradas curtas e linhas com comprimento menor ou igual a 250 km são consideradas médias. Né? Então, o que eu quero que vocês assimilem até aqui é isso, que as linhas são classificadas em curtas, médias e longas, têm resistência e reatância indutiva nos parâmetros longitudinais, tem condutância e susceptância capacitiva nos parâmetros, né, transversais, e a gente consegue calcular esses valores aí. Então, aqui é aquele outro slide lá que eu tinha botado aqui de novo de resumo, que a gente já tinha visto lá no começo da aula. E aí vamos para aqui o resumo também do quadripolo. Ó. Isso aqui que eu ia começar a aula aqui hoje, mas eu voltei lá no início. Eu ia começar só nos resumos aqui, né? Mas eu voltei para mostrar de novo tudo que a gente já tinha visto. Então, o resumo aqui do quadripolo, onde a gente tem VT e T, e VR e R. E tem aqui, né, o A, B, C e D, né, os parâmetros do quadripolo aqui. E isso aqui gera uma matriz onde a gente tem VS, IS, A, B, C, D e VR e R. Né? Então, isso aqui, ó, vai gerar para a gente, vou até copiar aqui da resolução do próximo exercício, só para fixar na cabeça isso, vai gerar isso daqui, ó. Esse quadripolo aqui
vai gerar essas seguintes equações aqui, ó. Deixa eu apagar aqui o que não é de interesse. Não sei se todo mundo lembra do quadrupolo aí. A gente tinha aqui, ó, um quadrupolo, uma matriz, e isso vai gerar para a gente tem que chegar a essas equações aqui, ó. Quando a gente aplicar as leis de Kirchhoff, a gente tem que chegar aqui, ó. VS igual a vezes VR mais B vezes IR. E IS igual a C vezes VR mais D vezes IR. Então, a gente tem que chegar a equações onde a gente tem aqui VS, VR, IR, IS, VR, IR. O que está em VS e é multiplicado por VR é o índice A. O que está multiplicado por IR aqui no VS é o índice B. E assim é a mesma coisa aqui embaixo. Então, a gente vai gerar a equação para cada modelo de linha. A gente vai ter um exemplo de uma linha desenhada e os parâmetros dela. Vai aplicar os conceitos de lei de Kirchhoff, de corrente de tensão, vai gerar as equações, vai colocar em evidência, né, o VS, o VR e o IR, e vai deduzir, vai calcular aqui quais são os indicadores do quadrupolo, né, da matriz aqui, ó, A, B, C e D. Então, vamos lá. O primeiro exemplo aqui, ó, que estava até na lista de exercício aí. Uma fase de uma linha de transmissão curta pode ser modelada como na figura abaixo. Este circuito equivalente pode ser representado como um quadrupolo. A matriz que relaciona as grandezas de entrada com as grandezas de saída desse quadrupolo é, né? Aí a gente tem aqui letra A igual a 1, B igual a Z, C igual a 1 e D igual a 1. Aí a próxima opção, opção B. A igual a 1, B igual a 0, C igual a Z e D igual a Z. Aí tem várias opções aqui onde a gente vai ter que deduzir as equações para calcular quais são os indicadores A, B, C e D. Como é que a gente vai fazer isso? Se a gente aplicar uma lei de Kirchhoff aqui, ó, o que a gente consegue deduzir aí nesse circuito? O circuito só tem parâmetro longitudinal, não tem transversal. Então, se a gente analisar aqui, ó, aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, IS é igual a IR, concordam? Sim ou não? IS, que é a corrente aqui do transmissor, é igual a IR, que é a corrente no receptor, porque estão em série. Certo? Sim ou não? Estão me ouvindo aí? Sim. Então, por exemplo, aquela equação lá que a gente tinha que gerar, vou copiar ela aqui e vou jogar ali, ó. Essa equação aqui, a gente já consegue deduzir o seguinte. Ó, IS é igual a IR, certo? Analisando o circuito aqui. Concorda? Então, se a gente relacionar essa equação aqui do IS com a equação que a gente deduziu, a gente vai ver que a gente não tem VR e a gente tem o IR multiplicado por 1, né? 1 IR. Então, seria isso daqui, ó. 0 vezes VR mais 1 vezes IR. Então, a gente tem aqui o IS da equação, vou botar em negrito, o VR e tem o IR. Apliquei a lei de Kirchhoff das correntes e achei aquela equação, IS é igual a IR, que é a mesma coisa que eu dizer isso daqui, ó. Não sei se está dando para vocês enxergarem aí. Vou tentar dar um zoom aqui, ó. Isso aqui, ó. IS é igual a 0 VR mais 1 IR. Ou seja, quais são os parâmetros do IS? C e D. C vezes VR e D vezes IR. Então, você já consegue deduzir aqui que o C vale 0 e o D vale 1. Vocês concordam? Caralho. Sim. Sim? Então, ó, C é igual a 0 e D é igual a 1. Porque a gente só tem o IR solto, que é a mesma coisa que IR vezes 1. E o VR não está na equação. Então, ele é 0 vezes VR. Então, a gente acha os parâmetros C e D.
né? Depois a gente vai aplicar aqui a lei de Kirchhoff das tensões, né? Vou dar um tab aqui, só para ganhar espaço. O que a gente consegue deduzir da lei de Kirchhoff das tensões? Ó, VS, que é a tensão do transmissor, é igual a VZ, que são as perdas aqui na impedância, VZ, mais VR. Concorda? Que VS é igual a VZ mais VR. Ou seja, o que eu estou fornecendo de energia, né, de potência elétrica, ela está sendo dissipada, essa tensão, na carga, mas tem uma queda de tensão aqui na impedância, que é o VZ. Certo? Sim ou não? Certo. Isso aí. E o que a gente consegue deduzir a partir disso daí? Então, a gente já tem aqui, ó, o VS, que é o primeiro indicador que a gente precisa em negrito. O VR, que é o segundo. O VR está multiplicando por 1. Né? Então, a gente tem aqui, ó, 1 vezes VR, que é apenas o VR. E a gente tem o VZ. Né? Só que o VZ, a gente precisa dele em função de quê? Em função do IS. Concorda? Do IR, aliás. Então, esse cara aqui, ó, o VZ, se a gente analisar aqui, VZ é a tensão na impedância, queda de tensão na impedância. Né? O VZ é a mesma coisa que Z, vou botar aqui, ó, Z vezes IR. Z vezes IR. Ou seja, eu tenho o VS aqui, já tenho o VR, só que eu precisava do IR. Como é que eu boto o IR aqui no circuito? Z vezes a corrente que está circulando aqui, IR. Ou seja, a gente consegue deduzir agora os valores, né? Não sei se todo mundo entendeu, mas dá para voltar aqui, se alguém não entendeu. A gente consegue deduzir agora os valores de quê? De A e de B. Ou seja, VS é igual a A vezes VR, está aqui em cima, mais B vezes IR. Se eu comparar essa equação de cima com essa aqui que a gente deduziu no circuito, vocês vão ver que o A vale 1. Aqui, ó, A vale 1 e o B vale quanto? B vale Z, né? Ó, A igual a 1 e B igual a Z. Então, qual é a resposta que representa isso daí, ó? A igual a 1, B igual a Z. Só se a gente analisar esses dois aqui, a gente já elimina várias, né? Vai ficar aqui como opção, ó. Vou botar aqui as letras. A, opção B, opção C, opção D e opção E. Qual que tem aí? A igual a 1 e B igual a Z? Só a letra A, não é isso? Letra A e a letra D. E a letra E a letra E. É, só a letra D. D, né? Letra A e letra D. Então, essas são as opções até agora. Depois a gente tem C igual a 0 e D igual a 1. Aqui, ó, na letra A, é C igual a 1. É isso? E na D, C igual a 0 e D igual a 1. Ou seja, qual é a resposta certa aí para deduzir esses parâmetros do quadrupolo para essa linha curta? Isso é questão de concurso público. É exatamente isso. O cara dá a matriz e pede para você calcular quais são os indicadores A, B, C e D aí. Essa questão acho que está na lista que eu passei para vocês aí. Né? Então, a gente aplicou as leis de Kirchhoff, deduziu as equações para VS e S, botou o VR e o IR aqui, né, nos parâmetros em evidência e calculou, né, o quanto que vale o A, o B, o C e o D. Deu para entender isso aí ou ficou muito embolado? Deu para entender sim. Eu achei um pouquinho complicado, né? É um pouco complicado, né? Eu também achei bem complicado, Rafael. É complicado mesmo. Isso aí tem que treinar para fazer.
Mas o que vocês não entenderam aí? Quem achou complicado? Aonde agarrou aí? Eu fiquei com dúvida nesse VZ, que é igual Z vezes IR. Então, VZ é... Vou botar aqui de novo. VZ... Qual que é o meu negócio lá? Oi? O VZ... Vou jogar aqui no Paint aqui só para facilitar. Olha só. Transmissão de energia. Ô, Rafael, Oi? eu não entendi essa parte aqui, ó. Como é que você sabe que aqui é 0 e aqui é 1? Você deduziu, sei lá? Eu não entendi. Espera aí que eu não vi. Essa parte aqui, ó. Entendi. Vou voltar nela lá. Vou apagar aqui. Eu deduzi por causa da equação. Olha só. Dá pra ver? Vou botar no Paint aqui rapidinho aqui, ó. Tá. Só para mostrar para vocês aí. Só sair da página aqui. Ó, esse é o circuito e esse é o quadripolo. Deixa eu apagar isso aqui, ó. É basicamente isso aqui que a gente tem. A representação do circuito e a matriz. Essa equação aqui, se a gente, não sei se vocês lembram de matriz lá, a dedução das equações aqui para essa matriz ia ser VS igual a o parâmetro A vezes VR mais B vezes IR. Concordam? A solução de matriz Sim. é a coluna na vertical vezes a horizontal dessa daqui é igual à primeira lá. Aí depois pega a horizontal aqui dessa e multiplica pela vertical e vai fazendo, né? Aí isso aí tranquilo? Todo mundo lembra disso? Sim. Tranquilo. Então, o IS vai ser C vezes VR mais D vezes IR. Então, essa é a equação principal que a gente vai adotar para achar os valores do quadripolo. Ou seja, a gente sempre vai ter VS e IS, os principais aqui da equação, vai ter o VR e vai ter o IR, né? E o que sobra é o A, B, C e D. Como é que eu sei qual que é A, qual que é B, qual que é C, qual que é D? No VS, a gente tem o A vezes o VR e no IS a gente tem C vezes o VR. E a gente sempre vai ter que achar a equação e deduzir ela colocando VS, VR e IR nessa sequência. S, VR e IR. Ou seja, VS ou IS. Então, por exemplo, aplicando a lei de Kirchhoff aqui no circuito, ó, vocês vão ver que está em série aqui. Isso aqui é um circuito como se fosse uma fonte de tensão, uma carga resistiva aqui, ou uma lâmpada, alguma coisa. A gente tem aqui uma fonte de tensão, que é o gerador, tem uma carga receptora aqui, uma lâmpada, um motor, qualquer coisa. Né? Para uma linha de transmissão, isso aqui é uma cidade. Aqui o VR é a carga de uma cidade e o VS é um gerador. E no meio do caminho aqui, a gente tem as perdas para essa linha curta, que seriam resistência e indutância. Só isso, né? Só que esse R mais a indutância é o Z. O somatório desses dois aqui é o Z. Todo mundo concorda isso? Sim. Então, por exemplo, eu posso pegar isso tudo aqui, ó, se eu quisesse, para facilitar lá, igual a gente via lá em circuito série paralelo, eu posso pegar aqui, botar um outro bloco aqui e chamar isso aqui de VZ, a queda de tensão na impedância. Que a gente tinha lá uma queda de tensão no diodo, lembra? Quando fazia diodo, resistor em série. Você tinha uma fonte de tensão, botava um resistor em série só para diminuir a corrente no diodo, aí você tinha 0,7 volts no diodo, o restante da tensão estava no resistor limitador de corrente. É basicamente isso. Então, você tem aqui uma fonte de tensão, alimentadora, a fonte de tensão lá no receptor, só que no meio do caminho, a gente tem essa queda aqui. E aí a gente consegue representar aqui, ó, o resistor e a indutância, que são as perdas em série, e a gente vai ter saindo uma corrente da fonte e chegando uma corrente no resistor, na carga. Só que como a gente não tem nenhum parâmetro transversal aqui, não tem admitância, só tem perdas longitudinais, a corrente que está saindo na fonte é a mesma que está na carga. Por quê? Essa perda aqui está em série com
a carga, o VR, né? Então, a gente aplicando lá a lei de Kirchhoff, primeira lei de Kirchhoff, vocês vão ver que essa corrente aqui está em série com essa, é o mesmo caminho, está percorrendo o mesmo caminho. A perda está em série com o receptor. Então, a primeira equação que a gente deduz a partir desses dois caras aqui é a corrente na saída do transmissor é igual à corrente no receptor, né? Isso é o que a gente deduz. Só que a gente precisa achar uma equação. Tá dando para vocês lerem essa equação que eu estou mostrando aí? Está muito pequeno. Vou aumentar aqui. Se está dando, vocês estão conseguindo Agora enxergar? tá bom. Tá bom. Então, olha só, a gente tinha aqui, ó, IS e IR, né? Só que para a gente saber esses indicadores A, B aqui, a gente precisa usar essa equação aqui de baixo, ó, que é a equação que a gente gerou lá no quadripolo do IS. IS é igual, ó, IS é igual. Qual era a equação do IS? C vezes VR mais D vezes IR, né? Então, se a gente colocar isso aqui, né, juntos aqui, comparar uma equação com a outra, você vai ter isso aqui, ó, o IR está aqui e S é igual a IR. E aí, se a gente começar a analisar aqui, para achar essas variáveis, a gente vai ter aqui, ó, IS, beleza, está aqui. VR, eu não tenho nada em VR. Né? Se eu não tenho nada e tem alguma coisa multiplicando por VR, o que está multiplicando por VR? A letra C. É zero. Então, você vai deduzir que o C é zero. Aqui é a mesma coisa. Você tem o IR e tem ali embaixo, né, o D. Se a gente colocar aquilo ali, né, e tentar deduzir qual é o valor de C e D, você vai ver que valor que multiplica por o D, né, para achar o D. Em Norton, que você perguntou aí. Que valor que a gente multiplica por IR que vai dar IR. Entendi. A gente igualar o de baixo com o de cima ali. O que multiplica por IR que dá IR? É quanto? É 1. É 1. Então, aqui é como se não está representado, mas é 1 vezes IR. Então, a gente sabe que o parâmetro D, ó, vale 1. 1 vezes IR. É 1. O C, a gente vai ter aqui, ó, alguma coisa, que eu não sei quanto que é, multiplicado por VR. O que eu multiplico por VR que dá zero? Porque o VR não está na equação que a gente deduziu. Mas esse cara está multiplicando aqui. Né? O que a gente multiplica por VR que dá zero? Zero. Então, a gente vai ter zero vezes VR. Né? Ou seja, aqui embaixo é zero vezes VR e 1 vezes IR, mais 1 vezes IR. E aí a gente vai achar aquela primeira equação que estava ali, que é o IS igual a IR. Ou seja, quanto que vale nessa matriz, né, o C e o D? Vale 0 e vale 1. Quando o C for 0 e D for 1, o IS vezes VR vai ser IS igual a IR. Entenderam ou não? Sim ou não? Eu entendi. Ó, IS é igual a C vezes VR mais D vezes IR. Se eu falar que C vale 0, eu vou multiplicar aqui o C, eu vou substituir o C vale 0 e o D vale 1. Se a gente resolver isso aqui, 0 vezes VR é 0. 1 vezes IR é IR. Então, IS é igual a IR. Ou seja, a gente só fez o sentido contrário para calcular essas variáveis A, B, C e D. Entenderam aí ou não? Entendeu melhor agora? Entendi. Nossa, foi... Aí, vamos lá, beleza. Vou tentar apagar isso tudo aqui. Caralho, tá acabando minha bateria já. Vou apagar isso tudo aqui e vou deduzir aqui, ó, a lei de Kirchhoff das tensões. Né? Então, para tensão,
a gente vai ter que, ó, se a gente for fazer aquela tensão que eu estava falando aqui lá no começo, ó, que isso aqui, R vezes L, o Z, né? A gente tem uma carga Z aqui. Se eu quiser saber a queda de tensão nesse cara, eu vou multiplicar a corrente vezes a impedância. Então, meu VZ aqui, ó, o Gleice que perguntou, a minha queda de tensão na impedância é Z, a impedância, vezes a corrente que está circulando nela, né? A corrente que está circulando nela eu posso chamar ou de S ou de R, porque as duas são iguais, né? Eu chamei de R porque eu preciso do parâmetro de R lá no quadripolo. Então, a gente vai ter aqui, ó, VZ igual a Z vezes IR, que é a queda de tensão em Z. Então, quando a gente fizer a equação das leis de malha aqui, ó, a gente vai ter VZ, VS, aliás, tensão do transmissor, é igual a VZ mais VR. Beleza? O que está emitindo é igual a queda de tensão em VZ e o restante da tensão lá na carga. Certo? É igual um cabo. Você tem 220 volts, você vai chegar lá no receptor, qual tensão? É a tensão da fonte menos a queda de tensão no meio do caminho, né? Que vai depender da resistência do cabo. Na linha de transmissão vai depender da resistência e da indutância, que é uma outra perda. Até aqui está todo mundo tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Alguém não entendeu? Essa equação aí. Tranquilo. Tranquilo? Só que aqui eu vou inverter, ó. VZ igual a VR, eu vou inverter só para posicionar do jeito que eu preciso na equação. VT mais, eu vou botar o VR aqui. VZ mais VR é igual a VR mais VZ, mesma coisa. Ou seja, eu já estou montando a equação para eu ter VS, VR e IR. Certo? Alguma dúvida aí? Não. Beleza. Aí, a gente vai ter aqui o VS que a gente já quer, o VR que a gente já quer e o VZ. Eu não quero VZ. Eu quero alguma coisa que esteja multiplicando por IR. Quanto que é VZ? VZ é igual a impedância Z vezes a corrente que está circulando no caminho ali do circuito, em série. Então, vou botar aqui embaixo. A VZ é igual. Vou pegar essa equação de cima aqui, ó. Z vezes IR. Todo mundo consegue enxergar isso daí? Sim. Sim ou não? Sim. Vou só pegar o carregador do meu notebook aqui que ele está desligando. Rapidinho. Vou tentar ligar aqui. Então, olha só. Não sei se estamos escutando aí, né? VS é igual a VR mais Z vezes IR. Então, a gente já tem ali a equação com VS, VR e IR. Aí a gente vai fazer a mesmo critério que a gente usou no outro lá, a gente vai usar aí. Só botar meu computador para carregar aqui. Vamos lá, pessoal. Não sei se agora vai cair. Eu fiz uma gambiarra ali para ligar meu carregador ali. A bateria estava dando 2 horas e acabou que passou uma e ela já está acabando. Então, até aqui todo mundo entendeu? Aí vou usar a mesma coisa. Vou pegar a equação lá de cima do quadripolo que a gente gerou e que eu preciso aplicar ela aqui. Qual que é a equação lá? VS é igual a A vezes VR mais B vezes IR. Concordam? Essa equação aqui, ó, que a gente gerou lá do quadripolo. Estão entendendo aí, Reg? Tá entendendo aí? Aham. Reg, Gleice, Norton, alguém quer falar aí também? Fala aí, pessoal. Entendi. Só para eu saber. Então, olha só. Quanto que vale o VR? Quanto que vale o A, que é A vezes VR? Quanto que vai valer o parâmetro A?
A igual a 1. Isso aí. A igual a... Vou botar aqui em amarelo. A igual a 1. Quanto que vale o parâmetro B? Z. Que está multiplicando por IR. Quanto que vale B? É o Z. B igual a Z, exatamente. Isso aí. Então, a gente já deduziu lá, ó, por essa equação que A é igual a 1, B é igual a Z, C tinha dado igual a 0, né? Porque o VR multiplicando por 0, e o D dava 1 também, não era isso? Ó, C igual a 0, que era 0 vezes VR aqui no IS, e o D, que sempre é igual ao A, é igual a 1. Vocês vão ver que D sempre dá igual a A. Então, esses são os parâmetros do quadrupolo para essa linha. Ou seja, a gente tem que resolver a equação, deduzir as equações para saber esses parâmetros aqui, ó. Se pedisse para representar na matriz, né, a gente ia ter isso aqui, ó. A igual a 1. Vou apagar aqui, ó, todos os parâmetros aqui, ó. A igual a 1. B igual a Z. Depois, o C e o D, quanto que dá C? 0 e D1. Ou seja, com esses parâmetros, para que a gente está calculando esse monte de coisa aí? O cara, na hora de projetar uma linha, por exemplo, ele sabendo esses indicadores aqui, A, B, C e D, e sabendo a tensão na fonte, o VS, por exemplo, ele consegue saber quanto que, vocês vão ver mais para frente aí, quanto que é a tensão num determinado trecho da linha, por exemplo. Por exemplo, a linha tem 100 km. Considerando a impedância, né, da linha, que a gente já sabe que é por quilômetro, né, vocês vão calcular, a gente vai saber quanto que vale a resistência e quanto que vale a indutância, numa linha curta dessa. Né? A resistência a gente sabe pelo fabricante do cabo e a indutância a gente calcula também pelo modelo do cabo, a indutância entre cabos. Né? Então, são parâmetros conhecidos. Ou seja, o Z é conhecido, 1 e 0 é multiplicador. Se a gente tem o VS e tem, por exemplo, a tensão lá no receptor, o VR, a gente consegue saber em cada trecho da linha, por exemplo, qual a tensão em cada trecho da linha. Entendeu? Por exemplo, tem uma linha de transmissão de 138 kV. Está chegando 136, né? kV lá do outro lado, no receptor. Ou seja, estou tendo uma queda de tensão de 2 kV, 2.000 volts ao longo do trecho. Considerando que os parâmetros são né, assim, distribuídos, a gente considera a linha como parâmetros distribuídos, na metade da linha eu vou conseguir calcular qual é o valor da tensão na metade da linha. Ou aonde eu tenho que botar um regulador de tensão, ou aonde eu tenho que botar um reator para minimizar os efeitos da indutância ou da capacitância, né? Então, para isso que a gente calcula esses valores. Esses valores são constantes, né? Não muda. Os valores de impedância, de indutância e de capacitância numa linha, eles são, você sabe o comprimento da linha, sabe a forma esquemática dela, né, construtiva, isso é uma constante, entendeu? É igual o cabo, a resistência. É tantos ohms por quilômetro. Se eu tenho 100 km, eu vou ter aquilo vezes 100. Se eu tenho 123,1 km, eu multiplico por 123,1. Então, a resistência eu já consigo saber. A indutância é a mesma coisa. É Henry por quilômetro. Então, se eu tenho tantos quilômetros, eu vou ter tantos Henrys. O que determina quais são esses parâmetros de resistência, reatância, condutância e susceptância são os parâmetros da linha, construtivos da linha. Não é a tensão que você está aplicando ou a corrente. É o parâmetro da linha que vai determinar qual a impedância característica, que é aquela raiz do Zzinho sobre o Yzinho da impedância série sobre a admitância shunt. Então, por isso que chama Z característica, ou seja, o ZC, a impedância característica,
é a raiz, né, que a gente chama de CQRT, né? Ou vou botar aqui em português mesmo, raiz quadrada de Zzinho sobre Lzinho, né? Zzinho é igual a R mais XLJ, resistência mais reatância indutiva, né? Que vai depender dos parâmetros de indutância da linha, dividido pelo Y, né? Zzinho sobre Y. Não sei se eu tinha botado Y ali. Aqui, ó. Vou tirar aqui, sobre Y, onde o Y, que é a admitância em Siemens, é igual à condutância mais a susceptância, que é o ômega C, né? E aí, por isso que lá, em alguns casos, ele fala assim, calcula a impedância característica de uma linha onde a indutância é tanto, né? Ou seja, o XL nada mais é do que o ômega L, velocidade angular vezes a indutância, dividido por G mais a susceptância, que é ômega C, velocidade angular sobre a capacitância, vezes a capacitância. Aí ele fala assim, ó, deixa eu jogar isso aqui para baixo para o pessoal entender que é uma divisão. Ó, imagine que esse parênteses aqui está pegando isso tudo aqui, a raiz disso tudo aqui. Não vai dar para fazer aqui porque eu estou no Paint. Então, olha só, você tinha lá que era a raiz de Zzinho sobre Yzinho, onde o Zzinho é resistência mais a reatância indutiva, que é ômega L, sobre o Yzinho, que é a condutância mais o JB, a susceptância capacitiva, que é ômega C. Aí ele fala, despreze a resistência, dependendo do tamanho da linha, né? Para linha média e curta, pode ser que você despreze ela e despreze a condutância. Ou seja, vai sobrar ômega L sobre ômega C. Como a frequência da linha é única, 60 Hz, por exemplo, 50 Hz, 2πf em cima dividido por 2πf embaixo dá no mesmo. Então, aquela equação toda acaba virando a raiz quadrada de, né, o Z, a impedância característica da linha, aqui, ó, vai virar isso aqui, ó. Não vai dar aqui porque aqui, ó, o ZC vai acabar virando como se fosse isso daqui, ó. Vou tentar desenhar uma raiz aqui. A raiz quadrada da indutância em Henry dividido pela capacitância em farads. Só que os dois estão em Henry por quilômetro e capacitância é farads por quilômetro. Só que a distância da linha para indutância por capacitância é a mesma. Então, não preciso calcular, multiplicar tantos Henrys vezes 100 km, dividido por tantos farads vezes 100 km. Então, o comprimento ali você já elimina, né? Então, na verdade, a impedância característica da linha, que é um fator, né, a impedância dela, as perdas nela, nada mais é, resumidamente, do que a raiz quadrada da indutância sobre a capacitância, onde tanto a indutância quanto a capacitância, que vão ser geradas a impedância característica, né, vão depender dos aspectos construtivos da linha, ou seja, do tamanho dela, do tipo de cabo utilizado, do espaçamento, da distância entre os cabos, do raio do cabo, né, da distância entre os cabos e o solo para capacitância e da distância entre os cabos para capacitância, da permissividade no vácuo, que é uma constante, da permeabilidade magnética do meio, que também é uma constante para a indutância, e essa distância entre os cabos, ou seja, o que vai alterar a perda ali é a distância entre os cabos, o formato, né, a distância do cabo vai depender do formato da linha, se está na horizontal, se é um triângulo equilátero, ou se está, sei lá, 3 fases na vertical, né, fase A, B e C, tudo na vertical, né, e a espessura do cabo, o raio interno do cabo, que também é utilizado lá no cálculo da indutância, que está lá naquela solução, vou voltar lá, vou sair daqui, está lá no PowerPoint que eu falei com vocês, né? Lá no resumo que eu tinha feito aqui, ó, olha só, no final dos contos, dependendo do comprimento da linha, se for desprezível a resistência e a condutância, o que vai variar a impedância característica da linha é isso aqui, ó, a indutância e a capacitância, onde a permeabilidade magnética e a permissividade no vácuo
são constantes, 2π é constante. Então, o que vai mudar vai ser D e R. D é o que? É a distância entre os condutores e R o raio do condutor. Ou seja, por isso que eu falei para vocês aí, a questão construtiva da linha que vai determinar as perdas nela, né? A questão de tensão, corrente, não vai influenciar na impedância característica, que a gente chama de impedância característica da linha, né? Que essa impedância característica depende unicamente da construção dela. Não sei se ficou claro aí, né? É muita informação e muita letra, né? Mas isso aí, eu vou mandar esse material, acho que já até está no AVA lá, mas eu vou mandar agora com essas questões aí. Então, voltando lá para o exercício. Todo mundo entendeu esse cálculo aí? Alguém ficou com dúvida nisso? Alguém não entendeu? Norton, Gleice, Regi. Agora Eu entendi. Ficou melhor agora? Eu vou refazer aqui. Não, tem que refazer, tem que olhar as aulas aí. Alessandro, entendeu? Agora ficou mais tranquilo. Maiane, Lucas, deixa eu ver quem tá aí. Maiane tá aqui. Rafael, achei meio complicado, mas vou refazer. Não, a gente vai fazendo exercícios aí. Léo tá aí, Léo Feijó, Felipe, Marlon, Laureci, Pedro, Caio. Beleza aí, galera? Tá tranquilo, professor? Então vamos para uma outra que é mais complexo um pouco, mas é o mesmo conceito. Não sei se agora como a gente vai refazer, vocês devem entender também. Caiu a internet aqui. Olha só, estamos escutando aí? Eu tô. Quem que falou que caiu a internet aí? O Léo? Não, falei de sacanagem, falou que vai passar uma mais difícil. Ah, tá. Olha só, vamos lá. Olha esse exercício 2 aí. O que a gente tem nele aí, ó? Uma linha de transmissão média possui um banco de indutores no seu circuito receptor. Cada fase dessa linha de transmissão pode ser modelada como na figura abaixo. O que mudou agora? Agora, além da gente ter o VS e o IS, o VR e o IR, e a impedância, a gente tem uma admitância aqui no final da linha, né? Ou seja, tem um Y aqui no final, né? Esse modelo de linha. O que a gente vai ter que fazer? A mesma coisa, aplicar a equação aqui, lei de Kirchhoff, lei das tensões, e calcular as equações tendo VS igual a tantos vezes VR, mais IR vezes alguma coisa, e a outra equação, IS igual a C vezes VR mais D vezes IR. A gente vai achar essas duas equações e vai determinar os parâmetros A, B, C e D. E aí vai responder a equação aqui, ó. Essas são as opções, ó. Z sobre Y, ou seja, impedância sobre admitância, Z vezes Y, 1 mais Z sobre Y, Z vezes Y e 1 mais Z sobre Y. É o A, parâmetro A. O parâmetro B, né? Aqui, ó, Z vezes Y, Z vezes Y, Z e Z. Parâmetro C, Y sobre Z, Y, Y, Y. Né? Z é a impedância e Y é a admitância. Né? O Y está aqui, a admitância, e o Z está aqui. Ó. A única coisa que eu quero que vocês se atentem para esse circuito é o seguinte. Na hora de a gente fazer a lei das correntes aqui, vou copiar aqui, vou jogar lá no Paint de novo, só para vocês, para eu explicar uma coisa aqui, antes de mostrar os cálculos, para vocês entenderem. Olha só, vou compartilhar a tela aqui, só um minuto. Está aqui o circuito representado. Quando a gente for aplicar aqui a lei dos nós, né, o único nó que a gente tem aqui, a princípio, é esse nó aqui. Ó. Concordam? O nó tem que ter 3 elementos. Né? Esse aqui é o nó dessa matriz aqui. A gente tem entrando aqui, ó, essa corrente IS, que é a saída do receptor, está passando aqui direto, pá, está entrando no nó aqui. Ó. Só que está saindo uma outra corrente aqui, ó, IR, está saindo para a carga, e está descendo uma outra corrente aqui, ó, desse nó, que é uma corrente que vocês podem chamar de qualquer letra aí. IY, I1, IA, né? Aqui, ó. Vou chamar aqui, ó, IY. Ou I1, ou IA, né? Ou seja,
A primeira coisa que vocês têm que não podem deixar de perceber é isso. Tem um circuito aqui, uma corrente entrando no nó, e ela vai se dividir. Uma parte vai vir para a admitância, que seria aqui condutância, né, a admitância e a capacitância, e uma outra corrente que está indo para o receptor. Então, esse é o primeiro passo, né? A outra coisa é o seguinte: para impedância ou resistência, que vocês estão acostumados a calcular lá, vocês calculam assim, ó, corrente é igual a tensão dividido por tensão é igual corrente é igual tensão dividido por resistência. Primeira lei lá que a gente aprende, lei de Ohm. Só que agora a resistência não é resistência, é impedância, que é resistência mais indutância, certo? Ou seja, para você achar essa corrente aqui, ó, em série, se vocês quisessem calcular o IS que está passando aqui nesse cara aqui, ó, o IS seria IS igual, vou botar aqui, IS seria quanto IS? Me falem aí vocês. VZ, não é isso? Sobre Z. Se eu soubesse a tensão ali, né? VZ sobre Z. Tranquilo isso? Ou não? Tranquilo, né? Corrente, tensão na impedância sobre a impedância. Certo? Alguém tem dúvida disso? Sim ou não? Beleza. Ninguém tem dúvida. Então, olha só. Na admitância, é o contrário. Isso que eu quero mostrar para vocês. Na admitância, por exemplo, se eu quiser calcular essa corrente aqui que eu chamei de IY, por exemplo, vou apagar ela aqui só para deixar uma corrente. IY, está descendo uma corrente aqui. Como é que é essa corrente? Essa corrente IY, para uma admitância, IY, é igual. Não vai ser VR sobre a admitância. Não é a tensão sobre a admitância. É multiplicação. É tensão vezes a admitância. Né? A admitância é o inverso da impedância. Ou seja, você tinha lá 1 sobre Z. A admitância é o inverso da impedância. Então, ao invés de estar dividindo pela tensão, ela vai passar multiplicando, porque ela é o inverso. Né? Ou seja, quanto maior a impedância, menor a corrente. Quanto maior a admitância, maior a corrente que está fugindo para a Terra ali. Tá claro isso daí? Que na impedância, a corrente é inversamente proporcional. Quanto mais eu tenho impedimento para a corrente passar, que é a impedância, menos corrente vai passar. Ou seja, a corrente é inversamente proporcional à impedância. A admitância é o inverso, ela facilita a passagem de corrente. Ela é composta de condutância, é o inverso da resistência. Ela é composta de capacitância, né? Ou seja, que favorecem a circulação da corrente. Então, a corrente na admitância, ela é a tensão que está sendo aplicada na admitância, que seria VY. Só que nesse caso aqui, o VY, a tensão em cima da admitância, é a mesma VR, ó, tem paralelo aqui. Por isso que eu usei VR, mas seria VY, né? VY vezes a admitância. Só que ali o VY é a tensão em paralelo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso. Aqui, ó, os nós, né? Não sei se está todo mundo vendo isso. Isso aqui está em paralelo, concorda? Ó, o VR está em paralelo com a admitância. A tensão em cima da admitância é o VR. Então, o VY, que seria a tensão em cima da admitância, é o VR. Então, a corrente na admitância vai ser VY, que é VR, vezes Y. Alguma dúvida nisso? Ó, IY é igual. IY é igual a VR vezes Y. Alguém não entendeu isso? Tranquilo? Então, olha só. Se a gente analisar esse nó aqui, a gente vai ter a corrente que está entrando, IS, é igual às duas correntes que estão saindo, IR mais IY.
Concordo? Está entrando IS, está saindo aqui, ó, IR e IY. Certo? Então, esse IS vai ser igual. IS é igual a IR, que a gente precisa ter no circuito. E a outra coisa que a gente precisa ter no circuito é o VR, né? Então, aquele Y e Y, se eu pegar a equação aqui de cima que eu deduzi para vocês ali, ó, vai ser VR vezes Y. Ou seja, a tensão em cima da admitância, que é VY, mas é igual a VR, vezes a admitância. Entenderam aí? Sim ou não? Sim. Ou seja, aqui a gente já tem uma equação que é aquela equação que a gente precisa lá, ó. YS é igual a VR mais vezes alguma coisa mais IR vezes alguma coisa. Ou seja, vocês vão ver que a gente vai deduzir lá e a gente vai ter a letra C e a letra D, a gente consegue deduzir aqui. Eu só quero que vocês entendam esse conceito aqui de corrente na admitância, que não é tensão sobre alguma coisa, é tensão vezes a admitância. Tá tranquilo aí? Isso aqui é complicado mesmo, a gente tem que fazer vários cálculos para fixar isso na cabeça. Então, olha só, vou voltar aqui. Né? Aqui está o circuito e a gente tem que achar esses valores aqui de, né, C e D. Como que a gente vai calcular isso? Ó, botei aqui o VS e o IS, que é o que a gente precisa. VS vezes A é igual a vezes VR mais B vezes E, tal. Vou aplicar aqueles conceitos que eu falei com vocês aí. Ó. Primeiro conceito aqui, olha só. IS, analisando aquele nó que a gente acabou de fazer ali. IS é igual a IR mais IY. Aqui não está desenhado Y, mas é essa corrente aqui na admitância. IR mais IY. É só aplicar a lei dos nós aqui nesse nó. Depois a gente vai substituir o valor de Y. E Y é igual a VR vezes o Y, né? A admitância. A tensão no receptor, que está em paralelo, vezes a admitância. Então, substituir aqui no Y, que é a admitância, vezes a tensão na admitância, que é VR. E depois, né, só jogou para cá. Eu joguei o IR para o lado direito e joguei o VR para o lado esquerdo. Então, a gente já consegue aqui fechar a primeira equação, que vai dar para a gente lá o valor de C e D. Aqui, ó. IS é igual a C vezes VR. O que está multiplicando por VR? Y. Então, o C é igual a Y. E o que está multiplicando por IR? D. O que está multiplicando aqui embaixo? Nada, 1. Né? Não é nada, é 1. 1 vezes IR é igual a IR. Então, D é igual a 1. Beleza? Aí vamos para a equação de tensão agora, de Kirchhoff. Mesma coisa, olha só. VS, que é a tensão no receptor, é igual a VZ mais VR. Estou aplicando uma lei de tensão aqui na malha. Aqui, ó. A gente tem VS, tem VZ, desse ponto a esse ponto aqui, e tem o VR nesse ponto aqui. Aplicamos a lei de tensão na malha. Alguma dúvida aí? VS é igual a VR mais VZ? Sim ou não? Não. Não? Beleza. Só que o VR a gente quer ele, porque ele tem que estar na equação. O VS e o VR está na equação já. Agora a gente precisa aplicar na equação o IR. Né? Então a gente vai achar ele aqui, ó, em cima desse VZ. O VZ, que é a tensão em cima da impedância da linha, ela é igual a Z, que é a impedância total, vezes IS, a corrente que está circulando aqui, ó. IS. Agora, na linha, a gente não tem mais IS igual a IR, a gente só tem o IS passando aqui, concorda? Lá naquela primeira exercício que a gente fez, não tinha admitância, então IS era igual a IR. A gente multiplicar Z por IR ou Z por IS era a mesma coisa. Aqui não. A única corrente que está passando na impedância é o IS. Então, VZ, da primeira equação que a gente deduziu da lei das tensões aqui, é igual a Z vezes IS. Então, vamos para a segunda linha aqui. Tá tranquilo? Alguma dúvida aí? Tranquilo.
Tranquilo. Só que o IS é o somatório do IY mais IR. Então, vai substituir aqui, ó, na equação, a gente vai substituir o IS, que está aqui, ó, por IR, que é a corrente que está saindo do nó, mais a outra corrente que está saindo do nó, IY, onde o Y é VR vezes Y. Já substituiu direto aqui, a mesma coisa que fez aqui em cima, já fez aqui direto. Não sei se todo mundo pegou isso. Ó. O IS é o que está entrando no nó, é igual a IR mais IY. Só que o IY já botei direto aqui, ó. E é VR vezes Y. Todo mundo entendeu isso? Vou até botar mais uma linha aqui para ficar passo a passo. Da onde saiu esse cara aqui, ó? IR mais IY. Olha só. IS, que é o que está entrando no nó, é igual ao que está saindo no nó. IR mais IY. Só que o IY, que é esse cara aqui, ele é VR mais VR vezes Y. Agora substituir ele aqui. E aí, a gente só vai aplicar a distributiva aqui, ó. Ou seja, Z vezes Z está multiplicando IR mais isso daqui. Então, ó, Z vezes o primeiro fator aqui, dentro do parênteses aqui, Z vezes IR, tá aqui, ó, Z vezes IR. E Z vezes esse outro cara aqui, que é VR vezes Y, vai ficar Z vezes Y vezes VR. Né? Se a gente botar o VR, que está aqui em evidência, a gente vai ter VR vezes 1, que é VR, mais Z vezes Y, fecha parênteses. Ou seja, tirei o VR para fora e botei ele em evidência. Né? VR mais VR ZY é igual a VR vezes 1 mais EY. Ou seja, isolei o VR e isolei o IR para o VS para a gente achar o valor das variáveis que a gente quer. Agora a gente tem aqui o valor de A, ó, A vale 1 mais Z vezes Y, B que vale Z, C que vale Y e D que vale 1. Ou seja, a mesma coisa que a gente fez lá na primeira questão, acho que apesar de agora ser mais difícil, vocês devem ter entendido melhor o conceito que a gente está aplicando aqui, né? Que é aplicar a lei de Kirchhoff das correntes e das tensões, achar as equações, isolar VR, IR, VS e IS e achar as variáveis que são os multiplicadores ali, A, B, C e D. Né? Ou seja, qual que é a resposta dessa equação, voltando lá para... Aqui, ó. A é igual a 1 mais ZY. B é igual a Z. Então, onde está 1 mais ZY e B igual a Z, C igual a Y e D igual a 1. Aqui, ó, acho que é a letra E, né? Letra E. 1 mais ZY, o A. O B vale Z, ou seja, a única que tem 1 mais ZY na A e B igual a Z é a letra E. Depois, C igual a Y e D igual a 1. Ou seja, qual é a resposta dessa questão? Né? Essa questão é também questão de concurso público. É a letra E. Né? Ou seja, o que está nessa linha? Ele está representando isso aí, quem for fazer o concurso, é certo cair questão de lei de transmissão. Sempre cai uma. Você tem que aplicar esse conceito, deduzir as equações e identificar quanto que vale A, B, C e D. É difícil? Não. Mas tem que estar atento, porque são os conceitos lá de circuitos elétricos, lei de Kirchhoff, de tensão de corrente. Só que você tem que botar em evidência esses caras aí para calcular, né, as constantes A, B, C e D do quadripolo. Ou seja, para aquela linha curta, que é a questão 1, ó, a gente tinha achado lá, ó, A1, BZ, C0, D1. Então, a gente já achou aqui. Para essa linha, segunda linha, que é uma linha média, a gente achou essas variáveis. Agora, se representar essa linha, em vez de ter o Y aqui só, a gente ter Y sobre 2, né? Um próximo exercício vai ser isso. A gente vai ter... Vocês estão vendo essa tela aí? Então,
Y aqui, ó, que é a admitância, a gente vai ter o circuito π. Isso aqui não é o modelo π. O modelo π você tem a admitância aqui do lado direito, tem ela aqui na entrada, do lado esquerdo. E ela é dividida por 2, y sobre 2 aqui e y sobre 2 na outra. Ou seja, eu acho que é até a próxima questão aí desse PowerPoint. Então, olha lá, a resposta é a letra E, né? Ali, ó. Outra questão de concurso, mesma coisa. Uma linha de transmissão é representada por parâmetros concentrados, de acordo com o modelo π, conforme mostra o circuito abaixo. Então, o que mudou aqui agora? Mesma coisa, a gente tem, ó, VS e IS, tem VR e IR, né? Entrada e saída do quadripolo. E no meio a gente tem aqui o Z, né? Parâmetro longitudinal, e o Y dividido por 2, a admitância, metade aqui e metade aqui, representando a letra π. É uma representação do circuito. Aí ele pede, ó, sendo VS e IS tensão e corrente por fase do lado do transmissor e VR e IR tensão e corrente por fase no lado do receptor, e Z e Y sobre 2, impedância e admitância da linha de transmissão, a tensão VS pode ser determinada através da expressão letra A, Y vezes 1 mais EY sobre 4 vezes VR, tal. Ou seja, tem 5 opções aqui, onde ele já botou em evidência aqui, ó, VR, olha só, primeira parte, antes da soma, é o VR, e a segunda é o IR. Ou seja, é a mesma coisa que a gente aplicou, só que agora com um indicador a mais, um pouco mais complexo. Caiu a internet aí, Léo? Tá rufando aí? Tá funcionando? Tá funcionando? Então, olha só, vamos identificar essa questão aqui, ó. Vamos calcular aí, olha só. Mesma coisa, ó. A gente vai ter aqui VS, ó, VS, já está aqui embaixo. Aqui em cima é a equação, né? VS é igual a VZ mais VR. Então, olha só. Primeira coisa aqui, ó. VS é igual a VZ mais VR, né? VS, entrada, VZ, a queda e VR. Eu estou fazendo uma equação externa aqui, ó. Né? A lei de Kirchhoff das tensões. Beleza. Aí jogamos o VR para o lado esquerdo, porque o VR é do lado esquerdo e o IR é do lado direito. Então, a gente vai ter VS igual a VR, né? Vou jogar aqui passo a passo para quem ainda está perdido aí acompanhar. Ó, VS é igual a VR, que é o primeiro multiplicador ali, mais VZ. Beleza. VZ, né, é igual a Z vezes a corrente que passa aqui em Z. Qual que é a corrente que passa aqui em Z? É a corrente IZ, posso chamar de IZ, que é como se tivesse uma corrente aqui, que ela é o somatório da corrente que está saindo desse nó aqui, IR, mais a corrente que está descendo aqui, ó, que a gente chama de, sei lá, IYA, Y2, né, a corrente que está descendo nesse cara aqui. Então, olha só, vou tentar fazer mais lento aqui, passo a passo, para a galera pegar. O VZ, ó, VZ é igual a VR mais Z vezes a corrente que está passando aqui no Z, que é IZ, como se tivesse uma corrente passando ali na impedância, IZ. Só que essa corrente que está passando nessa impedância aqui está entrando nesse nó e ela está virando uma outra corrente que é... Vou tirar esses caras daqui. Se estiver rápido, se não estiver entendendo, aí vocês falam. Ó, tem uma corrente passando aqui na impedância, IZ. Essa corrente está entrando no nó e está virando IR mais YY, vou chamar ali de Y, sei lá, 2 linhas, que é como se fosse a corrente nessa admitância aqui, que seria IY linha e aqui Y 2 linhas, certo? Só que essa corrente IY 2 linhas, ela é a admitância dividido por 2, tá aqui, ó,
vezes a tensão que está em paralelo com a admitância, o VY, que no caso aqui é o VR. Ou seja, a corrente nessa admitância aqui, ó, vou marcar em azul aqui, é a tensão vezes a admitância sobre 2. É o mesmo conceito que a gente viu lá antes. Só que agora a admitância é dividida por 2, porque está sendo representado no circuito modelo π, né? Π nominal. Então virou isso daqui, ó, VR vezes Y sobre 2. E aí a gente tem uma distributiva aqui, ó. O Z está multiplicando tudo isso daqui, que está entre parênteses. Então eu vou ter aqui, ó, Z vezes IR, que é esse cara aqui. Vou marcar aqui, sei lá, esse está marcando laranja. Aqui, ó, o Z vezes o IR. E vou ter aqui o Z, botar o Z de vermelho. Z vezes IR. E vou ter o Z vezes o VR vezes Y sobre 2, né, que é a corrente na admitância. Fiz a distributiva ali, certo? Agora eu joguei esse cara aqui, ó, Z vezes IR, para cá, para a direita, porque ele é o IR. O IR me interessa lá no final. E joguei esse Z vezes VR vezes Y sobre 2 para o lado esquerdo aqui, porque me interessa o VR no início. E aí a gente vai ter esse conjunto aqui, que é VR mais Z vezes VR vezes Y sobre 2. Vamos botar o VR em evidência? Vai ser VR vezes 1, que é esse cara aqui, ó. VR é igual a VR vezes 1, mais Z vezes Y sobre 2, que é o VR vezes Y sobre 2. Ou seja, achamos aqui o VS, o VR e o IR. No exercício, se vocês olharem aqui o que ele está pedindo, ó, ele pergunta lá, ó. Ué, por que não mudou aí? Estão me ouvindo aí, galera? Eu tô. Estou. Eu tô. Mudou já. A fonte aqui não foi, mudou agora, né? Ele está pedindo aqui, ó, a tensão VS pode ser representada, determinada através da expressão. Aí tem várias opções. Então a gente viu que vai ficar lá, ó, VS igual a VR vezes 1 mais ZY sobre 2 e mais Z vezes IR. Então, o índice A é 1 mais ZY sobre 2. E o índice B é Z. Então, qual é a opção lá? Ó? 1 mais ZY sobre 2 e o outro Z. Qual letra que é a certa aí? A única que tem ZY sobre 2, 1 mais ZY sobre 2, são letra B, C e D. Acho que é a D. Vezes R. E vezes Z e R vezes Z é qual? C. Letra C, né? Olha lá, ó. 1 mais ZY sobre 2 está aqui embaixo, ó, na letra C. Vezes VR mais Z vezes IR. Aqui, ó, Z vezes IR. A letra D está multiplicando Y vezes IR e a letra B está multiplicando Y, aí é vezes 1 mais Y sobre 4. Não é também. Então, a resposta certa aí é a letra C. Entenderam aí, pessoal? Rafael, tira uma dúvida. Oi. Olha só, tem uma hora que você falou, aquela primeira, quando é em série, a linha curta, não é isso? Aham. Quando o A é igual a D, só nela que vale, o resto muda tudo, né? Só nela, só na linha curta. Tá tranquilo. Entendeu aí? Eu já estava confundindo, então eu já pensei que era todas aí, que era só achar o A e o D seria igual. Não, só na linha Essa curta pi mesmo. nominal aí, eu acho que dá também, cara. Até, deixa eu voltar lá no... Aqui, ó. Na pi nominal dá também. Olha lá, A igual a D. Não deu aí, não? É que a gente não fez o A, né? A gente só fez, não fez o D. A gente fez A e D só. Aqui, ó. Tá vendo esse resumo aqui? Uhum. O A igual a D na linha média e circuito pi nominal.
Ah, tá. E na linha longa, π equivalente. Porque tem várias representações. Tem o π e tem o t. Aqui, aquela letra número 2 não dá igual, porque ela não é π nominal. Ah, Tá vendo? reparei. A 2 é diferente, ó. Ela não é π, ela é modelo T, que a gente chama de T. Né? Aqui, ó. Uhum. Tá vendo? Por isso que tem essa representação π equivalente, para facilitar os cálculos. E aí, até conclui isso lá, que o A é igual a B, mas aqui, ó, na linha curta, que é igual a 1, na linha média, que é exatamente o que a gente acabou de calcular, ó, 1 mais YZ sobre 2, aqui é a mesma coisa, só que está multiplicando por comprimento vezes o comprimento. Né? Isso aqui todo mundo entendeu, né? Essa diferença aqui, Y vezes Z maiúsculo, e esses caras aqui minúsculos. Alguém não entendeu isso? Tá tranquilo aí? E aí a linha longa, que aí eu não vou entrar nesse cálculo de linha longa, não pretendo. Só se a gente tiver tempo aí. Cosseno hiperbólico de gama, L, aí aqui, ó, Z característica e 1 sobre Z característica. Não, deixa aí, pô. Se a gente aplicar lá os conceitos de corrente, a gente vai chegar a esses valores aqui, ó, B e C. Aqui, ó, Y vezes 1 mais YZ sobre 4. Se vocês olharem aqui, ó, Y vezes 1 mais YZ sobre 4. Tá lá naquela, essa opção deve estar lá na questão 3. Cadê? Y. Na B e na, aqui, ó, B, na E. a letra B aqui, ó, tá vendo? Isso é para confundir o cara. Por quê? Isso aqui não é o parâmetro da tensão, VS. Isso aqui é o parâmetro, isso aqui está certo no IS. Vai dar esse resultado aqui. Se a gente aplicasse aqui o IS para achar a corrente aqui, lei de Kirchhoff de nó, a gente ia ter essa equação aqui no IR, mas não representante da tensão, ia ser do VS. Essa questão aqui está para confundir a cabeça do cara. Porque se o cara aplicar lá a lei de Kirchhoff da corrente e da tensão, ele vai achar na corrente essa equação aqui, ó, vezes IR. Só que no IS, isso aqui é o parâmetro D. No VS, é o parâmetro B. Né? Aqui, ó, é o B no VS e o D no IS. Estão entendendo aí o que eu estou falando? Ou não? Alguém deve estar entendendo. Alguém deve estar entendendo. Entenderam aí? É para confundir a cabeça. Beleza aí? Alguma dúvida? São quase 9 horas, eu vou parar por aqui nesses 3 exercícios aí. Eu vou mandar isso no AVA aí para vocês refazerem, estudarem em casa. Mas é bom dar uma olhada. Entendeu? Tem que fazer mesmo, senão não vai conseguir entender, não. Tem que estudar, cara. É igual a outra matéria de ontem também. É fácil, é matemática, é cálculo, mas, assim, é muita coisa. Então, se o cara perdeu o bonde, igual essa aula de hoje, é sorte de quem perdeu que vai ficar gravado. Mas se fosse uma aula presencial e o cara perder, depois, para entrar na cabeça, vai ter que pedir ajuda, eu teria que pedir ajuda a um de vocês aí para ensinar, entendeu? Porque, tipo assim, já teria perdido a aula, né? Sim. Mas é maneiro, essa matéria é interessante. É difícil, mas a gente vai voltar nisso daí várias vezes aí, até fixar na cabeça de vocês aí. Alguém tem alguma dúvida ainda na 1, 2 e 3? Não entendeu alguma coisa? Quer falar? Praticar mais um bocado, né? Para poder... Isso que eu ia falar. Praticar aí as dúvidas, a gente vai tirando contigo aí no decorrer da semana, pode ser? Claro, com certeza. Pode mandar aí. Só o TCC que eu não leio muito, que eu tô abafado, né, Gleice? Muita coisa. A Gleice me pediu para ler o TCC dela, demorei 2 semanas. A Laureci me pediu um template aí, agora que eu lembrei, Laureci. Lembrou, né? Vou mandar aí. Manda aí. A restante da galera aí, tá entendeu aí? Tayan tá sem microfone, né? Lucas Abi, Lucas Gomes. Ih, rapaz, pior que eu acho que ontem eu não fiz chamada. Deixa eu fazer uma lista de chamadas aqui rapidinho aqui. Ontem eu fiz chamada na aula, não, né? Tira print da tela, rapaz. Tirar print, né? Mais fácil, né? Tá todo mundo. Vê se tá todo mundo aí que eu vou falar, ó. Porque às vezes não aparece na minha tela aqui. Reger, Alessandro, Gleice, Norton, Tayan, Lucas, Abi, Lucas Gomes, Léo Feijó, Luiz Felipe, João Guilherme, Marlon, Laureci, Pedro, Luciano, Edson e Caio. Dá uma reação, um joia aí, só para eu ver se tá todo mundo aí.
Rafael, amanhã ele mandou Oi, aqui no zap lá do nono que o PC caiu a internet dela lá. Amanhã. Ah, tá, mas ele não tava aí. Beleza. Cadê o Marlon? Tá aí, Marlon, Pedro, Luciano? Não falaram nada hoje, pô. Tá aí, Marlon? O Edson entrou aí depois. Fala, Edson. Eu tô aqui, Beleza Rafael, aí? beleza? Então tá show, galera. Vou encerrar aí, Luiz Felipe. Tranquilo aí? Alguém tem alguma dúvida, não? Valeu, Rafael. Posso encerrar aí? Beleza, Rafael. Bom final de Boa semana. noite. E em relação à avaliação, Valeu, Rafael, acho que o obrigado. Casanova já deve ter definido aí. E aí, Rafael, tô Aí eu de mando boa. pra você. Show? Amanhã o Valeu, Casanova moçada. deve falar alguma coisa. Isso. Eu também devo ficar sabendo hoje aí que eu não participei da reunião aí. Nos grupos aqui não mandou nada, não. Então tá. Conta aí Valeu, pra nós moçada. depois. Valeu. O João Guilherme tá aí também, né? Por que não tá aparecendo na minha tela aqui? Tá faltando alguém aí? Ah, não, o João tá aqui. Valeu, moçada. Até bom. Boa semana aí. Até a próxima. Não deixe de olhar os vídeos aí não, hein? Olha os vídeos aí.